uma discípula. Tem uma expressão na Bíblia interessantíssima, que Jesus vai até a casa, porque aí tem duas opiniões. Uma que Maria Madalena seria uma, Maria, irmã de Marta e Lázaro, é outra. E eu cheguei à conclusão que é a mesma mulher. Ah, é? É a mesma mulher. Isso aí como? Arqueologicamente? Arqueologicamente, Olha, exatamente. O que você achou para... Na verdade, assim, existe uma arqueologia do texto também. Sim. Você entendeu? Aí a gente vai fazendo o cruzamento, que um evangelista dá um detalhe, outro dá outro, e você vai cruzando. E, por exemplo, um fala que a mulher que ungiu Jesus é aquela que deveria ungí-lo no dia da morte dele. Para que você veja. Aí, depois da morte dele, quem vai aparecer para ungí-lo é Maria Madalena. É, Maria Madalena, estava lá, né? Estava lá. Então é a mesma. E aí fala que quando Jesus foi à casa lá, falou assim, e Maria aprendia aos pés de Jesus. Essa expressão aos pés de Jesus, reclinada aos pés, olha a expressão idiomática. Era uma expressão para aluno-professor. O Paulo de Tarso, Entendi. quando fala da época de academia dele, fala assim, Paulo aprendia aos pés de Gamaliel. O Talmud, que é um documento judaico, fala o seguinte, feliz o aluno que se cobre pela poeira dos pés do seu mestre. Então, o fato dela estar aos pés de Jesus, ela era discípula de Jesus. Uma dos Talmidim, dos discípulos. Isso quebrava o paradigma da época. Porque eram só homens. Só homens. Caramba. Olá e seja bem-vindo ao nosso canal dedicado à fé cristã e ao desenvolvimento pessoal. Aqui, buscamos compartilhar conteúdo de qualidade para fortalecer sua espiritualidade e enriquecer sua jornada de vida. Não se esqueça de nos seguir nas redes sociais, Instagram, Facebook e TikTok, para se manter atualizado e interagir conosco. Os links estão na descrição abaixo. Que o pessoal fala da Maria Madalena lá, né? Que tem que ter também um romance de Jesus com Maria Madalena. Que foi, e aí dali saiu uma linhagem. Que foi para a França, para a Gália. Os templários que protegiam, né? Exatamente, tem toda essa história, né? Os índios que a protegiam. Na França até hoje existe. Eu escrevi um livro agora sobre Maria Madalena. Vai ser lançado ano que vem pela editora Planeta. Vou te mandar um na época. Mas aí, a verdadeira história. Eu falo assim, porque tem a parte, o que está escrito na Bíblia. Na Bíblia, primeiro, tem alguma coisa escrita sobre ela. E arqueologicamente, você consegue comprovar alguma coisa disso ou não? Até agora, arqueologicamente falando, eu consigo comprovar o contexto de Maria Madalena, certo, cultural e histórico. Mas fora da Bíblia, nós não encontramos nenhuma prova arqueológica dela, fora da Bíblia. Você entendeu? Consigo achar o contexto. Esse é um problema da arqueologia, Sérgio. Seja ela arqueologia bíblica, grega, até a do Brasil. Nós trabalhamos com fragmentos de história. Sim. Um pedacinho do quebra-cabeça, né? Vamos falar, os evolucionistas mesmo, com relação aos fósseis humanos. Sim, é uns pedaços, né? Uns pedacinhos, um aqui e outro lá. Agora acharam mais um, né? Eu vi hoje na reportagem lá. Estão datando 300 milhões de anos, se eu não me engano, e tal. Pequenininho, às vezes um pedaço num occipital, alguma coisa assim. A arqueologia é a mesma coisa, a gente não encontra o quadro completo. A gente encontra fragmentos e tenta reconstruir a história. A Maria Madalena foi uma mulher judia, pelo que eu cruzo da Bíblia com o conhecimento da época, foi uma mulher de significância assim, cultural e até social muito elevada. Por quê? Naquele tempo, o sobrenome da mulher vinha das seguintes maneiras. O nome do pai dela, fulana, filha de Beltrano, o nome do marido dela, para que elas casassem, tem isso nos evangelhos. As mulheres que seguiam Jesus, lá estava Maria, mulher de Clopas. Maria, mulher de Zebedeu. Exatamente, era o sobrenome. Entendi. Você entendeu? Até hoje, assim, por exemplo, é um pouco machista essa cultura ainda, né? A mulher ainda pega o sobrenome do marido, não o marido da mulher. Mas é que vem dessa coisa linha histórica. Em espanhol, como, né? Quando fala, por exemplo, o sobrenome, a mulher passa a ter o D. Por exemplo, Ellen White, que é uma escritora americana adventista. Os americanos chamam Ellen White. No mundo hispano é Helena de White. De White, por causa do marido. Né? Então tinha isso. Era o pai, ou o marido, ou o nome do filho. A mãe de fulano. Não tinha a ideia de dar sobrenome da mulher, a origem dela. Então tem Paulo de Tarso. Mas não existe Paula. Mas e Maria de Nazaré? Não tem na Bíblia a expressão Maria de Nazaré. Isso aí foi uma coisa Maria, que a gente colocou. Mãe de Jesus. Foi a gente colocou. Sabemos que ela era de Nazaré. Mas na Bíblia não tem expressão Maria de Nazaré, porque eles não falariam assim naquele tempo. Só que ela é Maria Magdalena.
provavelmente Maria da cidade de Magdala. Ah, olha que legal. Então ela quebrava o estereótipo da época. Entendi. Ela quebrava o estereótipo da época. Aí eu fiz toda uma investigação. Então ela era, assim... Tinha posses. Ela era uma pessoa importante ali tudo. Agora, mito. Ela não foi prostituta. Sim, que é isso que eu falo, né? Foi o Papa que colocou isso mais tarde. Mas por que quiseram meio que... o quê? Quiseram acabar com a imagem dela e tal? Por quê? Aí tem várias histórias. Mas Jesus chegou a conhecer ela, será? Sim. Ela esteve com Jesus. Ela esteve com Jesus e ela foi uma das seguidoras de Jesus. Olha só. Ela foi uma das seguidoras de Jesus. Mas aí se ela tinha posse... Jesus era uma pessoa humilde, Humilde, né? sim, exatamente. Por que será que ela foi seguir? Ela era uma pessoa muito mais posse, você acha? Sim, com mais posse, você fala? Sim. E acabou seguindo. Acabou seguindo. Muitos deixavam cara. tudo para seguir um rabino. Era o típico da época. Você deixa para seguir o rabino e você até ajuda ao movimento com suas posses. Como os apóstolos também. Pedro era pescador. Largou para seguir Jesus. E assim foi, você entendeu? Entendi. Então, assim, muitas pessoas acabavam deixando isso e seguindo a Cristo. E ela foi uma discípula. Tem uma expressão na Bíblia interessantíssima, que Jesus vai até a casa, porque aí tem duas opiniões. Uma que Maria Madalena seria uma, Maria, irmã de Marta e Lázaro, é outra. E eu cheguei à conclusão que é a mesma mulher. Ah, é? É a mesma mulher. Isso aí como? Arqueologicamente? Arqueologicamente, Olha, exatamente. O que você achou para... Na verdade, assim, existe uma arqueologia do texto também. Sim. Você entendeu? Aí a gente vai fazendo o cruzamento, que um evangelista dá um detalhe, outro dá outro, e você vai cruzando. E, por exemplo, um fala que a mulher que ungiu Jesus é aquela que deveria ungí-lo no dia da morte dele. Para que você veja. Aí, depois da morte dele, quem vai aparecer para ungí-lo é Maria Madalena. É, Maria Madalena, estava lá, né? Estava lá. Então é a mesma. E aí fala que quando Jesus foi à casa lá, falou assim, e Maria aprendia aos pés de Jesus. Essa expressão aos pés de Jesus, reclinada aos pés, olha a expressão idiomática. Era uma expressão para aluno-professor. O Paulo de Tarso, quando fala da época de academia dele, falou assim, Paulo aprendia aos pés de Gamaliel. O Talmud, que é um documento judaico, fala o seguinte, feliz o aluno que se cobre pela poeira dos pés do seu mestre. Então, o fato dela estar aos pés de Jesus, ela era discípula de Jesus. Uma dos Talmidim, dos discípulos. Isso quebrava o paradigma da época. Porque eram só homens? Só homens. Caramba! Então ela foi assim, se a gente fosse falar, uma mulher além do seu tempo. Assim. Foi da vanguarda, Há outras exceções à regra, mas são exceções assim, muito raras. Eu encontrei duas ou três. Uma que era professora, mas a maior parte o papel da mulher era cedular. Entendi. E ela quebrou isso aí. Quebrou isso aí. E aí por isso que falam esse monte de coisa dela, então, exatamente. Será? Aí alguns pensam até que havia um ciúme ali, porque a igreja foi muito, durante um tempo, que aconteceu uma coisa. Tem um movimento que surgiu depois ali, de novo a questão do mito. Quando o cristianismo terminou a fase apostólica, no final do primeiro século, o mundo grego estava aberto para receber o cristianismo. Mas o mundo grego era voltado para o mito. E a história de Jesus não era mitológica. Era uma história real. Era uma história real. E a história real tende a ser sem graça. Isso. Deixa eu colocar uma notinha de rodapé. Um sem graça entre aspas. Porque, por exemplo, se eu olhar num telescópio hoje, não é aquele universo mágico que eu idealizava quando criança, brincando de astronauta, onde você vê a estrela naquele a gente desenha e as estrelas sorrindo. Não é aquele universo. Sim. Ele é frio. Se eu pegar até as palavras do Carl Sagan, ele é indiferente. Mas ao mesmo tempo que ele é frio e ele é indiferente, é muito interessante. Você vai soltar uma lágrima quando você olhar para aquela imensidão de estrelas, como eu fiz lá na Serra da Piedade. Exatamente. Você está entendendo? Então, assim, quando eu falo que a realidade ela não é tão extraordinária como o mito, isso não significa que ela não seja maravilhosa. Então, os evangelhos estão dentro dessa realidade que não é mitológica, mas é maravilhosa. Mas está aquém do mundo de mentalidade mítica. Então, um grupo de cristãos de Alexandria queriam adaptar a pregação cristã ao mundo helenístico. Porque tudo na época era helenístico. Mesmo com Roma dominando, era a cultura grega. E como é que eu vou adaptar? Bom, eu tenho que tornar o evangelho mais coisa. Aí começaram a criar. Qual a lacuna da vida de Jesus? Os 12 aos 30. E qual que era a gama de um herói grego? É justamente a infância e juventude dele, os trabalhos de Hércules. Hércules matando... Cara, então foi assim, caiu como uma luva para os caras. Caiu como uma luva, os caras começaram a produzir textos tardios
como o Criando Evangelho de histórias Maria. pra essa fase de Jesus. Exatamente. Caramba, Aí que surgiram os chamados evangelhos apócrifos. Sim. Onde Jesus, por exemplo, uma das histórias que Jesus uma vez estava brincando com os passarinhos, o pai dele chamou a atenção, ele bateu, passarinho de barro, ele bateu palma, os passarinhos de barro saíram voando. Aí tinha uns meninos que queriam bater em Jesus e falaram com ele assim, olha, adivinha o que tem dentro daquele lugar lá. Entendi. Se você adivinhar, a gente te libera. Se você não adivinhar, a gente vai te bater. Lá dentro tinha um monte de menino pronto para bater em Jesus. Jesus foi lá dentro, tem um monte de porco. Quando eles abriram a porta, saíram um monte de porco. Jesus transformou os coleguinhas em porcos. Quando os pais do menino foram reclamar com José Maria, Jesus levantou a mão e matou os dois. Então essas coisas todas estão nos evangelhos apócrifos, que o pessoal fala que Constantino censurou. Tá vendo agora? Aí nisso surgiu um movimento que não deve ser confundido com o agnosticismo que eu falei, chamado gnosticismo, sem A. O gnosticismo diz o seguinte, tem um conhecimento secreto que te liberta. E nesse conhecimento secreto, eles começaram a falar que entre nós e Deus tem vários eons de elevação espiritual. E nesse mundo mítico ainda faltava uma figura da mulher. Aí eles falavam que tinha o Deus Pai, Deusa Mãe e Deus Filho Jesus. E a Deusa Mãe foi encarnada em Maria Madalena. Aí começou todo aquele mito de Maria. Provavelmente por causa disso. Aí você não corrige um erro, um extremo com outro extremo. O Papa, acho que foi o Inocêncio VIII, se eu não me engano, não vou lembrar qual dos papas que foi. Ele pegou e fez uma homilia, onde ele falou que Maria Madalena era prostituta. Ah, então é daí que surge essa história. Aí surgiu, século VI. Aí surgiu, Maria Madalena prostituta, ficou até hoje. Igual os índios do Brasil, que hoje são índios, não tem nada a ver com a Índia. Entendi. Mas assim, arqueologicamente não tem nada desse período da vida de Jesus, de 12 a 30. Nada. O Porque máximo ele que seria uma pessoa normal mesmo. Normal. O máximo que eu pego é o contexto histórico daquele período. Tá. Eu posso falar com você, olha, era um período de instabilidade política, Roma estava fazendo isso aqui, tal, não tem nada. É como assim, como se fala assim, tá, Sérgio, não tem nada arqueológico da vida do Sérgio dos 6 aos 18 anos. Não tem nada. Mas eu posso ter uma ideia do que o Sérgio pode ter sofrido, porque o Sérgio foi criado... Você é da onde? Do Rio ou não? Daqui? Não, eu não. Eu nasci em Londrina, mas Londrina. fui criado em Minas. Foi criado em Minas. Minha infância foi em Minas. Pronto. Se for lá em Minas, tem uns restos arqueológicos. Então eu posso falar assim, olha, eu não sei nada... Melhor nem mexer nesses restos, melhor, não. né? Deixa eles lá. Eu não tenho nada do Sérgio direto. Mas eu sei que nessa época que o Sérgio era adolescente, foi a época que teve uma greve na pé da cidade dele lá, muita gente ficou desempregado. É provável que a família do Sérgio tenha sofrido Você começa alguma a fazer coisa. ali então, as ligações. Aí é uma hipótese que eu não posso repetir em laboratório, mas ela faz um sentido dentro do método de historiografia.